Descubra o incrível segredo do milionário que se fingiu de pretendente em um encontro tocante. Era uma noite qualquer em São Paulo, mas para Roberto, humilde professor de música, a vida sempre parecia um eterno desafio. Aos 35 anos, ele batalhava entre as aulas e os ensaios com os alunos, sempre sonhando com um futuro melhor para sua esposa e 2 filhos. O pequeno apartamento na periferia tinha as paredes repletas de sonhos, mas também da realidade dura de suas dificuldades financeiras. Às vezes, ao ouvir seus filhos cantando baixinho, ele sentia uma centelha de esperança, a certeza de que havia algo mais além do que a luta do dia a dia. Uma noite, enquanto se esforçava para juntar as contas do mês, um convite inesperado pipocou em seu celular. Era um encontro de solteiros, promovido por uma famosa plataforma de relacionamentos. Hesitou, pensou em não ir, afinal, o que ele tinha a oferecer ao mundo, exceto sua sinceridade? Mas, no fundo, uma voz interna sussurrava que era hora de trazer novas possibilidades para sua família. E assim, decidiu aceitar o convite. Naquele mesmo evento, Miguel, um milionário de 40 anos, sentia-se sufocado pelo peso de sua fortuna e pela superficialidade das pessoas ao seu redor. Ele se disfarçou como um simples pretendente, ávido por descobrir se alguém seria capaz de vê-lo além do glamour ou do status. Quando Miguel e Roberto se cruzaram, a conexão foi instantânea, como se suas almas tivessem dançado juntas por entre a multidão. A conversa fluiu, recheada de risadas e olhares que trocavam promessas. Mas, conforme a noite se arrastava, Roberto sentiu um aperto no peito. Miguel parecia carregar um segredo por trás das palavras bem articuladas e do charme natural. Com o passar dos dias, após algumas trocas de mensagens, a amizade entre eles floresceu. Mas Roberto não podia ignorar a despeita que crescia dentro dele. O lado mais sombrio da vida o ensinou sobre injustiças e ele se via dividido: confiar no novo amigo ou se preocupar com a máscara que Miguel poderia estar usando? O peso dessa amizade estava prestes a oscilar entre a verdade e a lealdade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Logo, um escândalo começou a circular na imprensa, ameaçando o segredo de Miguel. Roberto percebeu que essa verdade poderia abalar a amizade que ele começava a valorizar, enquanto seu coração batia mais rápido ao ponderar o que fazer. Ele conhecia o peso das decisões e sabia que estava em um momento crucial. Iria apoiá-lo num momento de crise ou deixá-lo à mercê da opinião pública? A conversa franca que se aproximava poderia mudar tudo. Roberto se perguntava: a amizade valia mais que a verdade? O que realmente importava na relação humana? A transparência ou o amor nascido da compreensão mútua? O dilema fervilhava na mente de Roberto, enquanto o relógio parecia correr contra ele. Roberto acordou com uma sensação estranha, um frio na barriga que não conseguia ignorar. O escândalo sobre Miguel tomava as manchetes da cidade e seu coração parecia dividido em 1000 pedaços. A imagem de Miguel sorrindo e compartilhando seus sonhos agora estava ameaçada por esse segredo que ele não fazia ideia de qual era. O professor sabia que a vida não o preparava para lidar com esses dilemas, mas não podia deixar que o medo paralisasse. Enquanto se preparava para mais um dia no colégio, pensou nos filhos. A risada deles ao brincar com os instrumentos que ele mesmo fez para eles era um combustível poderoso. O que eu faria por eles? Vale a pena arriscar um amigo por medo do que os outros vão pensar? Ele precisava encontrar Miguel, precisava conversar. A mensagem que enviou a Miguel não tardou a receber resposta. Um encontro em um café local, perto da escola, era o lugar escolhido.
Enquanto caminhava, Roberto passou pelos rostos conhecidos, cada um deles imerso na própria rotina. Ele sorriu para as crianças que brincavam descalças na rua, lembrando que a felicidade estava nas pequenas coisas, que por mais desafiadora que fosse a vida, havia amor ao seu redor. Quando chegou ao café, o livro que Miguel sempre levava consigo estava sobre a mesa, ao lado de um copo de água que já estava quase vazio. O coração de Roberto disparou ao ver o amigo. Miguel parecia mais abatido, os olhos evidenciando um peso que ele tentava esconder. Roberto se sentou e começou a falar, mas as palavras pareciam ter dificuldade para sair. "Como você está, Miguel?" foi o que Roberto conseguiu articular. "Eu estou tentando lidar com tudo isso, mais do que você imagina." Miguel falou devagar, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. "As redes sociais se tornaram um lugar cruel. Eu não quero que você se sinta pressionado a cuidar de algo que não é seu." Roberto olhou nos olhos de Miguel, sentindo a solidão que emanava dele. "Eu só estou aqui por você. O que aconteceu? Você pode me contar?" Eu não sou quem você pensa que sou", Miguel desabafou, sua voz quase um sussurro. "Eu tenho um passado que eu preferiria deixar para trás, mas é esse passado que está se aproximando, e sem que eu tenha controle." O que Miguel disse era como uma lâmina afiada para Roberto, dilacerando as certezas que ele tinha. Ele tentou ler nas entrelinhas, mas as palavras de Miguel eram uma nuvem de confusão. "Por favor, me diga o que está acontecendo. Você não pode carregar isso sozinho." Eu venho de uma família rica, sempre vivi de maneira privilegiada. Mas nos últimos anos, eu tenho tentado ajudar os que não têm. Fui envolvido em algumas coisas e agora estão tentando me derrubar. Não quero que você se machuque por causa disso." O coração de Roberto se apertou ao ouvir isso. Ele podia sentir a dor de Miguel, o peso de uma vida cheia de máscaras e segredos. Ele só queria entender, mas a verdade parecia se esquivar sempre, como um peixe escorregadio. "Então é isso? Você está fugindo das suas escolhas? Essa não é a sua história, Miguel." Roberto disse com fervor, minando suas próprias dúvidas. "Você é mais do que esse passado que quer enterrar." E percebendo que havia dito isso com mais intensidade do que pretendia, ele respirou fundo, seu olhar se suavizando. Miguel olhou para baixo, as mãos tremendo um pouco ao tocar a mesa. O olhar de Roberto refletia compreensão, mas também uma crescente angústia. O peso da amizade se tornava cada vez mais intenso. Ele ainda tinha dúvidas, mas a lealdade que sentia por Miguel não ia embora assim tão fácil. A conversa continuou, mas o clima estava denso, como se a verdade estivesse prestes a explodir. Roberto sabia que o momento de decisão se aproximava. Ao se despedir, Miguel sussurrou: "Obrigado por não ter me abandonado." E ao voltar para casa, Roberto sentiu que esse laço poderia mudar tudo. Mas, como em todas as histórias, havia um eco distante, uma chamada do passado de Miguel, que não ia deixá-lo em paz. O que mais estaria por vir? Roberto chegou em casa com a mente em turbilhão e o coração inquieto. O cheiro do jantar que a esposa estava preparando invadiu suas narinas, mas ele mal podia prestar atenção. As palavras de Miguel ecoavam dentro dele como uma canção triste, e a preocupação tomava conta de seus pensamentos. Ele foi recebido pelos filhos, que corriam em sua direção alegres. Os risos suaves da meninada pareciam distantes, como se ele estivesse ouvindo através de uma camada de algodão. O mais novo, Lucas, segurou a mão do pai com força, esperando que ele jogasse bola no quintal. Roberto tentou sorrir, esforçando-se para se desprender da preocupação que o consumia. "Claro, meu filho, vamos jogar." Ele tentava se envolver, mas a bola se movia pesadamente em suas mãos, assim como seu coração. Enquanto chutava a bola para Lucas, pensamentos sobre Miguel intercalavam-se com imagens de primeiras impressões que ele tinha do amigo. Mais tarde, sentado à mesa do jantar, Roberto percebeu que não conseguia engolir a comida. As palavras dele para Miguel ainda pairavam no ar. "Você é mais do que esse passado que quer enterrar." E, no entanto, havia a pergunta insistente: o que ele está escondendo realmente? Assim que a noite caiu, os filhos foram para a cama e ele ficou ao lado da esposa, que parecia perceber sua inquietação. "Você está pensando em algo, não é? O que aconteceu no café?"
Roberto hesitou, mas a preocupação já havia criado raízes profundas. É sobre o Miguel, ele está passando por algo muito difícil. E eu sinto que não basta apenas ser um amigo apoiador, eu preciso entender o que está acontecendo de verdade. Ela olhou para ele, os olhos cheios de empatia. Às vezes, as pessoas têm que enfrentar seus demônios sozinhas, Roberto. É difícil, mas não podemos forçá-las a abrir sua dor. Eu sei, mas o que acontece se ele não tiver coragem de encarar isso? E se o passado dele for ainda mais sombrio? Então, ao olhar pela janela, Roberto viu uma luz piscando à distância. Não era uma luz qualquer, mas uma luz familiar, o farol do carro de Miguel. Seu coração disparou novamente. Ele vestiu um casaco e saiu de casa rapidamente, sem pensar no que fazer em seguida. Ao se aproximar do carro estacionado do lado de fora, viu Miguel sentado ao volante, com a cabeça baixa. Parecia perdido em seus próprios pensamentos, como se a vida estivesse se espremendo nele. Roberto hesitou por um momento, mas decidiu não deixar o amigo sozinho naquela tempestade interna. Miguel, ele chamou, se aproximando e tentando não parecer muito insistente. Miguel levantou a cabeça lentamente, os olhos avermelhados, como se tivesse chorado. Roberto, ele disse, a voz embargada. Desculpe por aparecer assim, eu não sabia onde mais ir. Roberto sentiu um aperto no peito. Ele se inclinou para a janela e disse, aqui você não precisa se esconder. O que está te pegando assim? Vamos conversar? Miguel suspirou, e Roberto pôde ver uma luta interna se desenrolando. Eu não sei se estou pronto para isso, e não quero ferir você. Fala comigo, Miguel, eu sou seu amigo, podemos enfrentar isso juntos. Com o olhar no horizonte, Miguel finalmente começou a desabafar. E a cada nova frase, a história começava a se formar como um quebra-cabeça, revelando que o passado não era apenas uma sombra, mas uma tempestade monumental. Mas a tormenta não estava longe de ser revelada. O que mais Miguel ainda poderia esconder? E se aquele tivesse sido apenas o começo de algo que exigiria mais do que simples compreensão? A noite estava amena, mas a tensão pairava no ar, pesada como um elefante. Miguel olhou para Roberto, à espera de algo que o tirasse daquela paralisia emocional. Eu estive fugindo do meu passado, sabe? Fui um cara rico, mas não era feliz. Eu escondi quem realmente sou, e agora tudo isso está se desmoronando. Roberto franziu a testa. Você foi rico? Como assim? Miguel respirou fundo, como se as palavras fossem veneno. Eu sou de uma família que construiu um império, dinheiros, negócios, tudo. Mas eu sempre me sentia um impostor. A vida que eu levava me sufocava. Então, de uma hora para outra, tudo acabou. Como acabou? A curiosidade misturava-se à preocupação no olhar de Roberto. O que começou como um sonho se transformou em pesadelo. Um erro que custou tudo. Perdi a empresa, a confiança dos meus pais e assim me afastei. Fui embora para longe, apenas para esconder, para viver uma mentira, que eu era só um cara comum. Seus olhos estavam marejados, e a fragilidade de Miguel tocava Roberto profundamente. As palavras de Miguel cortaram o silêncio da noite como um punhal. Roberto sentiu uma empatia imensa. Miguel, você precisava de apoio. Por que não veio a mim antes? Porque eu tinha medo de ser julgado. Você sempre foi tão honesto, tão verdadeiro. E eu tinha vergonha de quem sou. Tentei mostrar uma vida que não existia. As lágrimas agora escorriam pelo rosto de Miguel, revelando a vulnerabilidade que havia escondido por tanto tempo. Mas você ainda é meu amigo, Roberto disse, com firmeza. E isso não muda. Todo mundo tem seus demônios. O que importa é o que você faz agora. Sinto que estou engolido por tudo isso. Não sei por onde começar. Miguel balançou a cabeça, visivelmente angustiado. Que tal começarmos por aqui? Você compartilha tudo o que sente e eu vou te ajudar a encontrar um novo caminho. Não precisa enfrentar isso sozinho, Roberto ofereceu. Miguel olhou para Roberto, buscando ali a compreensão.
Você está disposto a ouvir uma história completa? O que fiz, o que perdi, tudo. Vamos, eu estou aqui. O que você precisa, Miguel? Só me diga. Roberto encorajou, esperando que as palavras do amigo fluíssem. Eu fiz inimigos no mundo dos negócios. Uns tempos atrás, um acidente com um investimento me levou a ser boicotado. As pessoas perderam a confiança em mim. O que eu construí por anos se desfez em meses. E agora, a verdade está vindo à tona, porque estou sendo ameaçado. Não só eu, mas aqueles que tentam me ajudar como você. A revelação bateu em Roberto como um golpe. Ameaçado? Como assim? Miguel olhou ao redor, como se esperasse que alguém estivesse escutando. Uma pessoa do passado voltou. Está procurando me atingir de novo. E não sei se estou pronto para enfrentar isso mais uma vez. Sobretudo, Roberto sentiu o peso daquela verdade. Não era uma simples dificuldade, era uma batalha. Ele colocou a mão no ombro de Miguel, buscando encorajá-lo, mesmo que sentisse como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Então, vamos enfrentar isso juntos. Não vamos deixar que o passado te defina. Miguel aceitou, mas a incerteza continuava a lhe consumir. Havia uma tempestade no horizonte que se aproximava, e Roberto sentia isso em cada fibra do corpo. Eles seriam capazes de enfrentar o que vinha, ou o passado de Miguel ainda guardava segredos dolorosos? Naquele momento, um estrondo ecoou ao longe. A noite, que parecia calma, agora reverberava com a promessa de uma batalha que se aproximava. O que mais Miguel ocultava? E qual seria o próximo passo que eles precisariam dar para enfrentá-lo? Miguel respirou fundo, tentando encontrar coragem para abrir o coração. A adrenalina corria em suas veias, e ele sentiu se o chão estivesse prestes a desabar sob ele. O estrondo na distância parecia um sinal. O que mais estava reservado para aquela noite? Roberto, eu vou contar o que aconteceu. Pode ser pesado, mas se eu não compartilhar... Não tem como seguir em frente, Miguel disse, a voz tremendo. Roberto só assentiu, sua expressão cheia de apoio e determinação. Ele sentia que aquela conversa não era apenas sobre o passado de Miguel, mas sobre uma redescoberta do que significava ser livre. Quando perdi tudo, pensei que podia resolver o problema apenas ficando longe, mas o meu passado não me deixou em paz. O homem que voltou é alguém que eu conheço bem, um colega de trabalho que não aceita o meu fracasso e quer me fazer pagar por isso, Miguel revelou, com os olhos fixos em Roberto. Você está dizendo que ele quer te prejudicar? Como assim? Ele tem provas de alguma coisa? Roberto perguntou, preocupado. Sim e não. A questão é que ele sabe dos meus erros e quer expor tudo. Pode ser algo pequeno, uma conversa sem importância, mas como posso confiar que ele não fará o pior? Ele sabe tudo sobre mim, toda a minha vulnerabilidade. É por isso que estou com tanto medo, Miguel respondeu, em um fio de voz. A angústia em seu tom ecoava profundamente na mente de Roberto. Era evidente que Miguel não estava apenas lutando contra um ex-colega. Ele enfrentava uma tempestade de emoções que o mantinha enclausurado no silêncio. Olha, Roberto disse, segurando as mãos de Miguel, você pode ter perdido um pouco do controle sobre sua vida, mas ainda tem o poder de decidir o que vem a seguir. Vamos fazer um plano. Juntos vamos nos preparar. Não podemos deixar que ele te vença. Miguel olhou para o amigo, um misto de gratidão e insegurança nas feições. A ideia de elaborar um plano o encorajou, mas a incerteza de como isso funcionaria ainda o atormentava. Você realmente acha que temos uma chance? E se ele se voltar contra você? Eu não quero te colocar em perigo, Roberto, Miguel falou, cogitando a possibilidade dos riscos envolvidos. Eu não sou uma parte externa, Miguel. Estou aqui porque quero, porque me importo. E sabe de uma coisa? Enfrentar isso junto pode ser nossa maior vantagem. E, se precisarmos, podemos buscar ajuda de outros amigos ou até de alguém que entenda desse mundo obscuro em que você esteve. Roberto sugeriu, engajado. Um silêncio pairou entre eles. Miguel olhava para o chão, enquanto a sombra do medo ainda dançava em sua mente. E se houvesse algo mais sombrio por trás daquela ameaça?
Mas, ao mesmo tempo, a ideia de agir em conjunto acendeu uma chama de esperança em seu interior. Tudo bem, Miguel finalmente disse, a determinação começando a fluir em suas veias novamente. Vamos fazer isso. Tenho que ser honesto, não só comigo, mas com você e com todos que ainda se importam comigo. Vou buscar a verdade, mesmo que doa. É isso aí, um passo de cada vez e nós vamos juntos. Você vai descobrir o que realmente importa. Roberto incentivou, um sorriso encorajador se formando em seu rosto. Nesse momento, no entanto, um barulho estrondoso a quilômetros de distância interrompeu sua conversa. Um carro acelerava com força na estrada perto da casa. A adrenalina se intensificou e Miguel sentiu seu coração acelerar. Aquilo não era uma simples coincidência. Não era apenas a noite que mudava. Alguém estava se aproximando. Roberto, e se for ele, o que vamos fazer agora? Miguel perguntou, o pânico retornando aos olhos. Precisamos agir rápido. Vamos nos preparar. Não podemos dar chances, Roberto respondeu, já se levantando. Que tipo de confrontos aguardava? E o que a verdade revelaria nas páginas negras do passado de Miguel? A tensão no ar estava palpável, e Miguel sentia que o futuro não era só incerto, mas extremamente ameaçador. Eles tinham que se preparar para algo muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. O que mais os aguardava naquela noite fatídica? Miguel e Roberto se entreolharam, um misto de ansiedade e determinação pulsando entre eles. O motor do carro rugia como um animal selvagem, e isso só amplificava o pânico que já crescia no peito de Miguel. Ele apertou as mãos, as palmas suadas, sentindo toda a pressão do momento. Vamos para dentro, podemos nos esconder e observar. Se for ele, eu prefiro saber a hora certa de agir, sugeriu Roberto, sua voz firme. Miguel afundou a cabeça em concordância. Era necessário pensar antes de agir. Eles se moveram rapidamente para dentro da casa, onde a luz fraca da sala iluminava as paredes cheias de sombras. A tensão crescia a cada segundo, enquanto o som dos pneus girando no barro se aproximava. Miguel segurou um objeto próximo, uma vela, que imediatamente se tornou um símbolo da esperança que ele ansiava. Eles se espremiam atrás do sofá, a respiração pesada e quase síncrona. Miguel estava tão focado que quase não percebeu as batidas aceleradas de seu coração ecoando em sua cabeça. Roberto, e se ele estiver armado? Miguel sussurrou, a preocupação transbordando em seus olhos. Ele imaginou o pior, a imagem clara do colega se aproximando, não apenas como um homem atormentado, mas como um monstro em busca de vingança. Se ele estiver, não vai nos pegar de surpresa. Estamos prontos para qualquer coisa, Roberto respondeu, seu olhar fixo na janela. A inquietação no ar parecia palpável, como se até o vento estivesse esperando o que aconteceria a seguir. O carro parou e a porta bateu. A luz dos faróis se apagou, mergulhando a entrada em escuridão. Miguel segurou a vela com mais firmeza, o coração pulando na garganta. Uma sombra se movia na calçada, seus passos pesados e deliberados. Quem é você? Uma voz rouca ecoou na noite, cortando o silêncio. Miguel congelou. Era a voz de Alceu, o colega que assombrava sua mente. Ele pode sentir o pânico iniciando uma corrida pela sua espinha, enquanto lembranças de confrontos passados vinham à tona. A lembrança das conversas baixas e das sussurradas insinuações que haviam precedido sua queda. Ele está aqui. O que eu faço? Miguel sussurrou, olhando rapidamente para Roberto, que apenas fez um gesto para indicar que eles precisavam ficar em silêncio. Uma luz flash de celular iluminou a entrada e a silhueta de Alceu se projetou na parede da casa. Ele parecia confiante, quase desafiador. Miguel, sei que você está aí. Você não pode se esconder para sempre, gritou, um sorriso maligno nos lábios. O tom da voz de Alceu misturava uma segurança quase perversa com um aviso. Miguel tremia. Não era apenas o medo do que Alceu poderia fazer, mas o terror de reviver os traumas que ele pensava ter deixado para trás.
Ele sabe, Miguel. Ele sabe que está te atingindo onde mais dói. Isso só significa que precisamos agir agora, Roberto murmurou, seu olhar firme e decidido. Miguel sentiu uma onda de coragem passar por ele, embora a incerteza ainda o consumisse. Certo, vamos, Miguel respondeu com mais convicção do que se sentia. Ele nunca imaginou que enfrentaria essa batalha, mas agora estava ali e não iria correr mais. Alceu continuava a provocar, tentando quebrar a resistência de Miguel. Só um momento para você. Você não acha que precisa me dar atenção? Vamos conversar como homens, ele retrucou, o sarcasmo em sua voz ecoando na noite. Se ele quer jogar esse jogo, vamos lá. Eu não estou mais buscando ser a vítima, Miguel disse, levantando-se da sombra que o escondia. Tudo dentro dele pulsava por uma resposta. O que viria a seguir? A escolha estava nas suas mãos, mesmo que o medo ainda se manifestasse em cada batida de seu coração. Mas enquanto a calma tensa preenchia a sala, uma dúvida mortal surgiu de novo. E se essa conversa levasse a algo muito mais perigoso do que ele havia planejado? O que aconteceria se a verdade desesperada viesse à tona? Miguel respirou fundo, um misto de medo e determinação reverberando em seu peito. Ele não sabia como iria reagir, mas a certeza de que não poderia voltar atrás era esmagadora. Você quer conversar? Então vamos conversar, ele disse com uma voz mais firme do que realmente se sentia. Cada palavra parecia um desafio, um fio de coragem puxado de dentro dele. Roberto permaneceu ao lado, o olhar alerta, pronto para qualquer movimento inesperado de Alceu. Alceu riu, um som que ecoou pela escuridão. Ah, Miguel, você sempre foi tão ingênua. Achou que poderia simplesmente sair e me deixar no passado. O passado nunca sai de você, meu amigo. Sempre que você pensa que está livre, eu estou bem aqui. Miguel forçou um sorriso, tentando não demonstrar o turbilhão emocional que invadia sua mente. Você não pode mais me controlar, Alceu. Eu não sou mais aquele garoto assustado que você conhecia. Estou aqui para me defender. Roberto olhou para Miguel, a admiração se misturando ao orgulho. É isso, Miguel. Mostre a ele que você não vai se esconder mais. Alceu fez um gesto desprezível. Defender-se? Com o quê? Com uma vela? Você realmente acha que isso vai te proteger? Você deveria saber que não tenho problemas em sujar minhas mãos. O coração de Miguel disparou ao escutar aquelas palavras. A lembrança de todas as ameaças passadas voltou como um filme em sua cabeça. Mas ali, naquele momento, Miguel se viu mais forte. Ele se lembrou de todas as batalhas que já enfrentou, da dor que superou e de como não queria viver com medo. Você se esqueceu de que sou mais forte agora. Eu não tenho mais medo de você, respondeu Miguel, a voz ecoando determinação. Alceu se aproximou um pouco mais da casa, a luz do celular ainda iluminando seu rosto. Ele procurava qualquer fraqueza nas feições de Miguel. E você acha que pode lidar com a verdade? A verdade do que realmente aconteceu? Você não está pronto, não para ouvir isso. Miguel sentiu um frio na barriga, uma mistura de curiosidade e terror. O que você quer dizer? Você não pode me ameaçar mais, Alceu. Me diga o que você sabe. O silêncio se estabeleceu momentaneamente, enquanto Alceu pensava. A tensão no ar era palpável, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Você realmente quer saber, Miguel? Espero que esteja preparado. Miguel sentiu sua coragem balançar novamente, mas ele sabia que precisava saber. Sim, eu quero, porque eu não vou deixar você usar meu passado contra mim, não mais, afirmou. A expressão de Alceu mudou, como se ele tivesse encontrado uma fragilidade em Miguel. Tudo bem, Miguel. Se é isso que você quer, prepare-se, porque o que vou revelar pode mudar tudo entre nós. A adrenalina pulsava nas veias de Miguel. Ele nunca quis estar nesse momento, mas agora ele estava. Ele não conseguia mais voltar atrás. Uma parte dele desejava achar que não precisava ouvir, mas a outra parte sabia que enfrentar a verdade era o único caminho.
Quando você descobrir o que eu sei, talvez você perceba que ainda está preso ao passado, e isso pode ser a sua ruína. Alceu sorriu, um brilho maligno nos olhos. Miguel respirou fundo, sentindo o poder do momento. Ele estava pronto para descobrir o que aquela conversa traria, mesmo que o peso da verdade estivesse prestes a ser revelado. Diga o que precisa dizer, Alceu. Miguel quis ser mais firme que nunca nesse instante. Estou ouvindo. O desafio pairou no ar entre eles, e a resposta de Alceu poderia ser a chave para libertar Miguel, ou o portal para algo muito mais sombrio. O que se desenrolaria a seguir estava nas mãos de Alceu, e a expectativa fez o tempo parecer parado. O que Miguel realmente estava prestes a descobrir? Alceu deu um passo à frente, seu sorriso maligno se alargando, e Miguel sentiu o coração acelerar. A atmosfera era densa, como se o mundo ao redor estivesse prestes a se precipitar em um abismo. Você lembra daquelas noites, não é mesmo? Alceu começou, sua voz baixa e insinuante. As festas, as risadas e aquele amigo, o que estava sempre ao seu lado. O que você não sabe é que em algum momento ele deixou de ser apenas seu amigo e se tornou algo muito mais complicado. A mente de Miguel começou a gerar. Ele se lembrou de Lucas, o garoto que participou de todas as suas aventuras na infância. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu entre nós não é da sua conta. E por que você está falando de Lucas? Alceu cruzou os braços, seu olhar ameaçador. Acha que ele estava sempre ali por acaso? Sim, ele foi seu escudo, mas também era meu. Ele sabia de tudo, Miguel, e em silêncio ele se tornou uma parte da nossa história obscura. Miguel sentiu seu estômago revirar, uma pontada de medo subindo por sua coluna. O que você fez com ele? Onde está Lucas? Se você tocar nele, eu juro que... Que ira! Olha, eu não fiz nada com ele, mas ele sabe mais do que você imagina. Em algum momento, você e ele tiveram a chance de se afastar de mim, mas escolheram permanecer por perto. E essa escolha, meu querido, pode te custar muito mais do que você pensa. Miguel sentia a raiva fervilhar dentro dele. Você está me fazendo de brinquedo, Alceu. Não tenho mais medo de você. Se Lucas estiver em perigo por sua causa, eu vou até onde for preciso para protegê-lo. Alceu deu uma risada estridente, um eco que reverberou pela noite. Proteger? Você não está vendo o quadro completo. Ele já está envolvido além do que você pode entender. E você pode se perguntar, até onde irá para salvá-lo? Essa é a verdade que você não está preparado para encarar. As palavras eram como estacas em seu coração, penetrando numa ferida que Miguel pensou ter cicatrizado. Mas as memórias de Lucas, de sua amizade e de tudo que passaram juntos faziam Miguel sentir que essa batalha era muito mais do que uma luta contra Alceu. Chega! Bradou, a voz embargada de emoção. Eu não vou mais deixar você controlar meu destino. Seja quem for, vou enfrentá-lo e vou trazer Lucas de volta. Alceu deu uma risada estridente, um eco que reverberou pela noite. Proteger? Você não está vendo o quadro completo. Ele já está envolvido além do que você pode entender. E você pode se perguntar, até onde irá para salvá-lo? Essa é a verdade que você não está preparado para encarar. As palavras eram como estacas em seu coração, penetrando numa ferida que Miguel pensou ter cicatrizado. Mas as memórias de Lucas, de sua amizade e de tudo que passaram juntos faziam Miguel sentir que essa batalha era muito mais do que uma luta contra Alceu. Chega! Bradou, a voz embargada de emoção. Eu não vou mais deixar você controlar meu destino. Seja quem for, eu vou enfrentá-lo e vou trazer Lucas de volta. Alceu olhou para Miguel com uma expressão que misturava divertimento e desprezo. Mas você não sabe onde procurá-lo, não é? Você realmente acha que algum dia poderá ficar seguro? A sombra que estou trazendo nunca irá embora.
O que quer que eu tenha a dizer vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre o seu passado e o seu futuro. Miguel deu um passo para a frente, o desejo de proteger o amigo misturado com uma coragem renovada. Diga logo o que você sabe, estou pronto para ouvir. Nesse instante, Alceu inclinou-se, como se estivesse prestes a revelar um segredo profundo e escuro. O coração de Miguel batia pesado, a expectativa crescendo em seu peito. Ele sabia que a resposta podia ser a chave para a resposta das suas angústias. Estou aqui por um motivo, Miguel, e a verdade que vou te contar é a única forma de você se libertar de mim. Você está pronto para o que está prestes a ouvir? Porque quando eu disser, não haverá como voltar atrás. A tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar, e Miguel ficou com a sensação de que estava prestes a cruzar um limite que mudaria sua vida para sempre. O que Alceu pretendia revelar era um abismo, um convite ao desconhecido que poderia destruir tudo o que ele ainda acreditava ser verdade. Teria coragem de ouvir? O silêncio entre eles era pesado, quase palpável. Miguel sentia que o mundo ao redor havia parado. Todos os ruídos, todas as luzes pareciam desaparecer enquanto ele aguardava a revelação de Alceu. Naquele momento, a única coisa que ele desejava saber era o que havia se passado com Lucas. A mente de Miguel disparava. Seria possível que o amigo estivesse envolvido em algo que ele não compreendia? A incerteza era como um veneno que percorria suas veias. Você tem razão em querer saber. Afinal, você nunca realmente entendeu, não é? Alceu começou, sua voz um sussurro, quase sedutor. Lucas não é quem você pensa que é. Ele tem segredos, Miguel. Segredos os quais ele escolheu esconder de você para te proteger e também para se proteger. As palavras de Alceu eram como facas, cortando o que restava da confiança de Miguel. Ele sempre acreditara que a amizade era um laço inquebrantável, e agora aquela certeza parecia desmoronar. O que você está dizendo? Ele jamais me esconderia algo. Eu conheço Lucas. Conhece? Oh, Miguel, você conhece apenas a superfície. Lucas não é só seu amigo de infância. Ele está ligado a mim, à minha história e àquilo que criamos juntos. Ele é um agente do jogo, tão importante quanto eu. E, por trás das risadas e das confidências, ele carrega um peso que poderia te destruir. Miguel não conseguia acreditar. Seu coração pulsava forte, uma mistura de raiva e dor. Não, isso não pode ser verdade. Lucas sempre me apoiou, ele nunca faria isso. Você acha que ele tinha escolha? O mundo é muito mais complexo do que você imagina. Quando sua lealdade se divide, você sempre acaba perdendo algo. E eu vim aqui porque há um momento crucial se aproximando. Um momento em que você terá que decidir entre continuar na ignorância ou enfrentar a verdade horrenda que pode mudar tudo. Aquelas palavras penetravam na mente de Miguel como uma tempestade elétrica, estrondando em sua cabeça. Então me diga, Alceu, o que eu preciso saber? Quer mesmo saber? Pode ser que você se arrependa. Lucas não está só. Ele faz parte de um universo maior e mais sombrio. Algo que já foi selado há muitos anos. Você sempre esteve no meio disso tudo e, sem saber, agora precisa escolher um lado. O que você está disposto a perder por ele? Miguel sentia que o chão se abria sob seus pés. Ele olhou nos olhos de Alceu, aqueles olhos frios e calculistas que sempre pareciam estar a um passo à frente. Posso perder qualquer coisa, desde que isso signifique trazer Lucas de volta. Alceu sorriu, mas não um sorriso de alegria. Era um sorriso cruel, como se ele já soubesse o que aconteceria em seguida. Então vamos começar. Mas saiba, Miguel, a verdade que você está prestes a conhecer poderá transformar tudo o que você ama em cinzas. A declaração ecoou na mente de Miguel, enquanto ele lutava para processar o que estava acontecendo. O que poderia ser tão devastador que mudaria a própria essência das suas relações? Prepare-se, vamos abrir essa caixa de Pandora, e ela pode ser mais pesada do que você imagina.
Miguel sentiu um frio na espinha. A esperada revelação estava prestes a acontecer, e ele não sabia se estava pronto, mas precisava saber. Alceu, disse ele, decidindo em seu coração que a busca pela verdade era mais forte do que qualquer medo. Diga, estou pronto para enfrentar isso. O olhar de Alceu se iluminou com um brilho sádico. Então, escute com atenção, Miguel. A verdade sobre Lucas é a seguinte. E antes que Alceu pudesse continuar, o telefone de Miguel começou a tocar. O som, repentino e quase ensurdecedor, rompeu a tensão. Ele olhou para a tela. Era uma mensagem de Lucas. A dúvida e a expectativa se entrelaçaram em seu coração. O que Lucas queria? O que isso poderia significar? Miguel hesitou, o dedo pairando sobre a tela do celular. A mensagem parecia um fio de esperança entre as sombras lançadas por Alceu. Portanto, decidiu responder rapidamente, mas não antes de encarar a silhueta ameaçadora de Alceu. Não se esqueça de que a verdade está a um toque de distância, Miguel. Responder a Lucas pode significar um caminho de volta ou a sua ruína. Ele disparou, um sorriso cão-dog na expressão. Cala a boca, Miguel disse, já irritado com a provocação. Lucas precisa de mim agora e não de você. Com um movimento rápido, Miguel abriu a mensagem. As palavras apareceram diante de seus olhos, em um fluxo que parecia pequeno, mas carregado de significado. Miguel, estou em apuros, precisamos nos encontrar. Algo vai acontecer e pode não ser bom. O coração de Miguel disparou. Ele olhou para Alceu. Você está mentindo sobre ele. Lucas não está do seu lado, afirmou. A voz firme, mas dentro de si um aperto crescente, pressentindo que o amigo estava em perigo. Alceu só balançou a cabeça, cínico. Você realmente acredita nisso? As coisas não são tão simples. Cada um tem um lado, Miguel. A questão é, qual é o seu? Com a adrenalina a mil, Miguel decidiu que precisava ver Lucas, mas não poderia agir sozinho. Ele respirou fundo, sentindo a bravura crescer dentro dele como um motor que finalmente pegava no tranco. Não vou deixar que você se coloque entre nós, ele afirmou, dirigindo-se a Alceu. E se eu disser que posso ajudar? Posso facilitar para você, Miguel, mas há uma condição. A proposta maliciosa de Alceu fez o estômago de Miguel revirar. Não havia maneira de ele confiar naquela serpente. Nem a pau, estou saindo e você não me detém. O que você faz, Miguel, irá definir quem você se tornará. Um passo nessa direção e você poderá nunca mais voltar, Alceu o alertou. Mas Miguel já não escutava mais. Ele saiu correndo em direção à porta. É isso que você quer, Miguel? Uma corrida em direção à ignorância? Você não sabe o que está prestes a enfrentar, gritou Alceu. Mas a determinação de Miguel era mais forte. Ele saiu da casa. A brisa da noite o envolveu como um cobertor reconfortante, estimulando suas esperanças. A sensação de que tinha que ir atrás de Lucas tornou-se um impulso incontrolável. Com o coração pulsando, Miguel seguiu em direção ao ponto de encontro que Lucas sugerira. Cada passo o aproximava de uma verdade que iria, de uma forma ou de outra, mudar as suas vidas para sempre. Chegando ao local, um parque vazio e silencioso, Miguel sentia a ansiedade aumentar. Onde estaria Lucas? O ar estava pesado, como se a própria noite estivesse pesada com segredos não ditos. Então, de repente, ele viu Lucas, encostado no tronco de uma árvore, com a expressão de alguém que carregava o mundo nas costas. Lucas, Miguel chamou, a voz ecoando na escuridão. O amigo virou-se devagar, um misto de alívio e medo nos olhos. Você veio, eu não sabia se você iria, se eu deixasse uma mensagem tão curta. Lucas respondeu, sua voz trêmula. Meu amigo, estou aqui, mas precisamos conversar. Alceu, ele está te ameaçando. O que está acontecendo? A preocupação tomou conta de Miguel. Cada palavra carregava um fardo. Lucas hesitou, os olhos desviados no chão. Selfie de Alceu ataca novamente, começou ele, mas a expressão no rosto de Miguel interrompeu sua fala. Escuta, Miguel, eu tenho algo para te contar, algo que eu deveria ter dito há muito tempo. Miguel apertou os punhos, a mente girando com a urgência. Vamos, o que é?
Eu fui ligado ao jogo do Alceu, diretamente. Quase que eu te chamei para entrar nesse mundo, mas então percebi que era um labirinto que seria impossível sair. E eu não queria te puxar para isso. Lucas soltou, os olhos marejados. A pressão nas palavras de Lucas fez Miguel se sentir afundando. Você se envolveu com ele e não me contou. O que mais está debaixo disso? Lucas, tudo que Alceu me disse é que você faz parte disso. Não gosta de como não soube das coisas? Lucas perguntou, sua frustração crescendo. Aconteceu antes de eu conhecer você. Foi um erro, um mal-entendido. Entre fugir e me integrar à vida que Alceu estava moldando, eu escorreguei. Tentei me distanciar dele o máximo possível, porque sabia que ele sempre cobrou pelo que fizemos juntos, e agora ele sabe que você é meu verdadeiro amigo. Miguel sentiu um nó apertar em sua garganta, a ideia de que Lucas poderia ter sido arrastado para algo sombrio e palpável. Ele largou a vela que estava em suas mãos. Alceu não vai parar, e você sabe disso. Como podemos parar isso? Lucas olhou ao redor, a umidade do ar tornando tudo mais sufocante. A menos que possamos provar as mentiras dele. Mas existem segredos e alianças. Precisamos de aliados e, mais importante, controle. Existem outras pessoas envolvidas. O que fizemos não pode ser exposto. As palavras de Lucas eram como lâminas cortantes, e Miguel sentiu a urgência da situação. Volte ao plano. Precisamos enfrentar isso agora, juntos. Eu não vou deixar que o passado nos consuma. E se eu te disser que não temos como conseguir isso sem Alceu? Que ele sempre terá cartas na mesa. O que exatamente posso fazer para impedir isso? Lucas questionou, querendo que Miguel encontre os caminhos. Precisamos criar uma aliança e levar as pessoas que também foram feridas. A maioria não sabe que somos afetados e trancados por esse jogo. Todos que conhecem do jogo de Alceu têm uma conexão. Talvez possamos reverter as cartas e derrubá-lo. O que pensa? Os dois se entreolharam, a determinação piscando como uma lâmpada que finalmente se acendia. Aquela noite poderia mudar tudo, e Miguel sabia que a escolha de seguir em frente exigiria coragem e firmeza. Certo, vamos fazer isso, concordou Lucas, sorrindo levemente, finalmente enxergando que a saída poderia ser uma possibilidade real. E assim, os dois amigos estavam prontos para enfrentar o que viesse pela frente. A união selava um pacto. Eles não eram apenas amigos. Ali, naquela noite, se tornavam aliados contra a sombra que os ameaçava. O passado poderia ser doloroso, mas o futuro estava em suas mãos. Entre os desafios e as promessas, a esperança ressurgiu como uma luz na escuridão, fervendo para que eles criassem um novo capítulo em suas vidas. Era hora de virar o jogo, e juntos, Miguel e Lucas estavam prontos para isso. Agora, a decisão que tomaram carregava mais peso do que qualquer um deles poderia imaginar. O jogo havia começado, e a vitória só poderia ser alcançada se enfrentassem a verdade, não importando o quanto doía. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão única.